Desvendados. Você deu play no Desvendados, o podcast da Tocato, que tem o objetivo de oferecer insights essenciais sobre BI, pessoas, tecnologias e dados. Eu sou Guilherme Tavares, CEO da Tocato, e nesse episódio vamos explorar como os dados são usados para analisar cenários globais e antecipar tendências em diversos campos, como economia, política, saúde, meio ambiente e tecnologia. Prepare-se para descobrir como o uso da inteligência de dados pode impulsionar suas decisões e transformar a maneira como você trabalha e gerencia o seu negócio. Tudo com a expertise desses convidados excepcionais que eu trago para a mesa. Hoje eu tenho o prazer de receber por aqui Stefan, ex-diretor de novos negócios da Embraer X. Vem para a mesa, Stefan. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Sempre bom reencontrá-lo por aqui. Fico feliz em poder trazer parte da minha experiência e jornada na Embraer X. Aproveito para trazer para a mesa também Johnny Hoppen, cofundador da Aquarela Analytics. Vem para a mesa, Johnny. Olá, Guilherme, tudo bem? Obrigado pelo convite. Aqui estamos, prontos para responder as dúvidas e divulgar ao máximo, ideias relacionadas a dados aí para os nossos ouvintes da língua portuguesa. Que legal! Esses são os feras que vão compartilhar com os nossos ouvintes seus conhecimentos e insights sobre a análise de dados e como essa análise está transformando a maneira como entendemos o mundo e tomamos as nossas decisões. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desvendados. Stefan e Johnny, na opinião de vocês, quais são as tendências emergentes em tecnologias e dados que vocês acreditam que terão grande impacto nos negócios nos próximos anos? Não dá mais para falar só da inteligência artificial, né? Acho que aqui no Brasil a gente tem também muitas oportunidades na nossa matriz energética, né? Já é muito limpa, com a produção hídrica, solar e eólica, né? O Brasil é um baita celeiro para isso, mas a gente ainda vai ver muita coisa também mudando a forma como a gente usa nossos veículos com hidrogênio, geração de etanol, dentre outras. É lógico, muita automação, mais e mais automação em todos os segmentos. E você, Johnny? São várias coisas que estão mudando, conforme novas descobertas estão acontecendo. A área de dados está ajudando a descobrir novas coisas, de uma maneira muito mais rápida. Eu tenho um olhar muito para o Brasil, o que o Brasil deve explorar como o seu forte para poder ter competências internacionais, O Brasil tem um agro extremamente poderoso, mas também temos uma grande população, uma grande quantidade de pensadores, desenvolvedores, etc., que também estão trabalhando com várias tecnologias, tá? O que eu acredito é que muitas tecnologias de informação devem chegar no maior número de sistemas possíveis, tá? E isso está muito relacionado a uma arquitetura cada vez mais voltada a microserviços, que é pegar sistemas com uma outra especialidade e esses sistemas estarem dispersos na rede, na internet. E isso que está possibilitando que muitos sistemas se conectem de uma maneira muito rápida, Então, eu acho que não é só a inteligência artificial, mas é uma questão de arquitetura para que a informação chegue em muitos pontos, tá? Isso a gente fala de cada vez mais IoTs, mais dispositivos nas pontas, coletando os dados, cada vez mais redes de comunicação se expandindo e grandes bases de dados sendo criadas para dar conta de todos esses dados que estão sendo criados, Eu posso ousar aqui e dizer que talvez a gente esteja vivendo a era onde há maior impacto e transformação em diversas indústrias, em diversas áreas, em diversos segmentos, seja no Brasil ou seja no mundo, E quando a gente fala sobre esse número, essa enxurrada de transformação que a gente vê acontecendo em diversas indústrias, a gente sempre lembra do impacto, da grandiosidade dos dados que estão sendo coletados, como o próprio Johnny trouxe aqui no final do racional da primeira pergunta. E aí eu queria trazer para vocês mais uma pergunta relacionada a isso. A gente sabe que por muito tempo se valorizou os dados, ou pelo menos os dados vêm se tornando cada vez mais valiosos, mas pouco insight, ou pouco conhecimento se extraiu dessas informações. Agora que a gente está indo para um mundo onde cada vez mais se coleta dados, cada vez mais a gente vê indústrias sendo transformadas, ou seja, cada vez mais esse big data, ou esse grande lago de dados, vai se tornando complexo. No ponto de vista de vocês, como eu posso fazer inovação
diante de um cenário ainda mais complexo de coleta de dados, de análise de dados, sendo que quando a gente ainda estava lá no início, começando a coletar dados e tendo o menor número de dados possíveis sendo coletados, a gente ainda não conseguia extrair inteligência, a gente ainda não conseguia extrair informação. Olha, Guilherme, é só no dia a dia que eu vejo a gente conseguir fazer isso mesmo, né? Separar o famoso separar o joio do trigo. Não é de hoje que todo mundo fica assoberbado por um volume muito grande de dados, isso acho que não vai mudar, só intensifica. O bom disso, na minha visão, é que o ser humano ele ainda é uma ferramenta muito importante, né? Então, eventualmente você acha que pode ter todas as informações na mão para a tomada de decisão, mas ainda assim precisa de alguém observando tendências e fazendo a tomada de decisão. Acho que ainda não estamos no momento de delegar a tomada de decisão. E esse é um equilíbrio que no final favorece nós, seres humanos, nessa jornada de intensificação do uso da AI. Eu acho que alguns pontos são interessantes de comentar sobre esse assunto e que não são comumente escritos nos manuais ou nas grandes redes, né? Muitos dados eles vão ser criados, coletados, salvos e nunca vão ser usados. Tá? Essa é uma regra geral. Muito difícil que você realmente consiga fazer uso de todos eles. Porém, pode ser que alguns desses dados tenham uma relevância disruptiva para uma decisão que pode mudar o encaminhamento de um modelo de negócio ou alguma coisa até na vida, né? Por exemplo, aconteceu no meu caso, né? Eu não estou falando nem de muitos dados, né? Quando eu queria uma bolsa de estudos lá, no exterior, né? Fiz uma pequena análise de dados para saber qual era o perfil das pessoas que ganhavam bolsas de estudos para eu poder ter um perfil igual ao deles, né? E descobrir quais são os padrões que estão presentes em todos eles para que eu possa me dedicar e ser mais assertivo, né? Então, todos falavam vários idiomas, trabalhavam em projetos de liderança. Uma pequena descoberta, ela muda toda a história, tá? Então, a princípio, esse é um dos pontos. E o outro ponto é que nós, ao longo dos séculos, né, nós temos na nossa estrutura biológica a capacidade inata de tomar decisões sem informação. Nós somos capazes de inferir informações e tomar as decisões, e sempre foi assim, né? É recente a ideia do computador gerando dados, informações. E com isso vem uma coisa que nós não estamos preparados, que é quando você tem muitos dados, ou até poucos dados, mas que eles estão em 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares diferentes. Isso é extremamente complexo para a gente mentalmente trabalhar, né? Então, tem muita coisa para ser feita para fazer com que os dados sejam realmente efetivos, né? Coletado, usado e decidido, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje, praticamente 44% dos dados gerados ainda não são capturados da melhor maneira. E dos dados que a gente gera e captura, apenas 24% são utilizados e tem insights por trás deles. Então, tem uma gama de inteligência, tem uma gama de informação, tem uma gama de paradigmas ainda que podem ser desconstruídos a hora que a gente realmente começar a analisar esses dados de uma maneira mais completa, desde que faça sentido analisar a informação para o takeaway que eu gostaria, né? Para a informação que eu gostaria de ter através desse indicador. Eu queria fazer uma pergunta especificamente para o Stefan agora, o Stefan que teve uma carreira longa ali na Embraer. A gente sabe que a Embraer sempre lança tendências, né? Também faz parte de da indústria da Embraer tentar antecipar tendências ou tentar lançar aviões ou veículos voadores antecipando o que o mercado consumidor ou que o mercado concorrente vai lançar daqui para frente. Como era feito, se é que você pode nos divulgar, ou quais eram as formas macro que a Embraer fazia para poder analisar ou entender um pouco as tendências que viriam para o seu mercado e aí sim montar projetos que fossem suprir essas tendências ao longo do tempo? Curiosamente, acho que tem algumas dessas visões que são compartilhadas por vários fabricantes de bens de alto valor agregado, né? Então, não só na indústria aeronáutica, mas indústria automobilística também. Então, é muito comum fazer o que eles chamam de advisory boards, né? Você juntar ali representantes, diversos stakeholders, são os operadores das aeronaves, o cliente final, né? Nós que somos usuários ali, né? Compra um ticket da passagem aérea, vai passar algumas horas dentro da aeronave, o pessoal de manutenção. Então, são feitas ali várias discussões em torno de um objetivo, né? Ok, precisamos transportar pessoas. Como é que fazemos isso melhor? Então, essa é uma das vertentes de você trazer conhecimento para
pensar no que eu posso fazer diferente do que já aconteceu, né? Então, nos mercados comuns aí, aviação regional, aviação executiva, soluções de defesa e segurança, essas são as práticas. Traz os stakeholders, como uma empresa já estabelecida, a Embraer, ela tem histórico também da operação das aeronaves que ela já vendeu e estão em serviço. Então, mais um banco de dados de conhecimento fundamental que ajuda nessa definição. E aí, com todo esse arcabouço, começa a fazer testes, né? Mas é lógico, você não consegue fabricar um avião, colocar o avião lá no mercado e ver o que acontece. Isso demanda muito investimento. Mas aí você consegue fazer validações de conceitos, práticas, e aí, com esse investimento, você consegue direcionar a tendência. Outra parcela são os mercados disruptivos, né? Novos mercados. Então a gente via, né, assistia ali os Jetsons no passado recente, né? Somos jovens ainda, em que o carro voador era uma realidade, né? E se você pensar poucos anos atrás, todo mundo ainda achava assim, isso aqui é lá para daqui 20 anos, não vai acontecer. A gente tem ainda no meio da década vigente a clareza de que vamos ter carros voadores aí nas grandes cidades. Como é que se tomou essa decisão? Muita análise mesmo, enxergar os desafios de você melhorar a dinâmica de trânsito nas grandes cidades, o tempo perdido nos deslocamentos, o alto custo para você melhorar o transporte público, e aí com uma análise econômica falou, poxa, carro voador é algo viável. Então é assim que você consegue definir tendências. Outra variável última e importante é o time to market, né? Você ter a agilidade daí de trazer as soluções que você definiu antes para o mercado. Então chegar antes é bom, chegar no momento certo é melhor ainda. Legal. Sobre esse seu último tópico, a gente vê claramente um exemplo que acabou de acontecer para quem acompanha os lançamentos de tecnologia, que foi o ChatGPT. Assim que o ChatGPT foi lançado, impressionantemente, 2, 3 grandes players no mercado, um deles é o próprio Google, em menos de um mês estavam lançando seus próprios produtos, né? Ou seja, eles perderam um pouco do time de marketing, ou talvez o ChatGPT antecipou um pouco isso, sabendo que a concorrência também estava pronta para fazer algum tipo de lançamento. E eles nasceram primeiro. No final do dia, quando a gente fala de AI generativa, o que vem à mente das pessoas e é top of mind, sem dúvida nenhuma, ainda é o ChatGPT, porque foi ele que gerou essa disrupção, ou foi o primeiro no mercado, e eu acredito que as outras empresas certamente já tinham produtos prontos, estavam até em teste, mas estavam meio que esperando ou segurando o projeto, no meu ponto de vista. E você trouxe também um ponto bem significativo, que eu quero depois jogar a pergunta para o Johnny, já fazendo esse racional. A importância de analisar histórico e fazer teste AB. E o Johnny, um dos palestrantes do DWX desse ano, falou muito sobre pricing, né, na palestra dele. E, Johnny, eu tenho certeza que analisar histórico, fazer teste AB, são conceitos recorrentes e comuns em todas as áreas de pricing das empresas. Mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente aqui também, qual que é a tua visão, o que é disruptivo, o que é inovação nos modelos de pricing e que fez com que vocês da Aquarela também tivessem uma expertise nessa frente. Bom, a área de pricing, ela já é bastante antiga, né? A área de revenue management, que é gestão de receitas, né? É uma das primeiras áreas que foram digitalizadas quando ela veio lá da contabilidade, onde começou a informatização. E isso já resolve uma das fases do preço, né, que é a dos custos, né? Então você tem que minimamente, né, antes de vender algo, saber qual o custo dele para você saber o quanto você tem de margem, né? Com a possibilidade de utilização de dados de várias frentes e históricos, né? A gente está falando de várias possibilidades de dados, tá? Não que todas sejam utilizadas, mas dados históricos de compra e venda, dados de estoque, dados da demanda de um determinado mercado, concorrência, proximidades, temperatura, vários desses dados podem ser utilizados para precificação. A diferença, e o que vem sendo bastante importante nessa área, é que a inteligência artificial, não necessariamente um GPT, que não é bom em números, né? Outras inteligências artificiais, elas conseguem, de uma maneira muito rápida e extremamente poderosa, gerar cenários possíveis de negociação a partir de uma combinação de quase todos os tipos de combinação de valores possíveis para cada negociação. Então, você tem um poder computacional. Esse é um ponto importante. Poder computacional para poder gerar cenários e descobrir qual é o melhor preço. E conectividade. E também os próprios algoritmos de inteligência artificial. Todos esses vêm para ajudar com que não fique dinheiro na mesa. Porém,
o que eu sempre aviso, né, que o preço dinâmico ele é para todo mundo? Não necessariamente. Ele é mais relevante, ele é mais necessário para ambientes que estão em franca digitalização e que têm grande competitividade, né? Ambientes com pouca competitividade talvez não valha um investimento tão alto. Porém, em contas realmente de grande porte, de grande disputa de market share, etc., e em processo de digitalização, a precificação dinamizada por inteligência artificial começa a se tornar um item tem que ter para competir. Então, isso acaba mudando várias coisas. E aí, falando de teste AB, né? Não adianta você gerar o preço e você não testar se aqueles preços estão indo bem, tá? Então, do ponto de vista metodológico, é um item básico, né? E que impacta, isso é muito importante aqui para os nossos ouvintes, né? Na capacidade de abstração, de estudo e da forma como as pessoas que operam esses sistemas vai funcionar. Os novos profissionais vão ter que imaginar esses fluxos mais complexos de informação, com os testes, com as hipóteses, validação de hipóteses e assim por diante. Então, tem disrupções do mercado e disrupções também da forma como a gente vai trabalhar nos próximos anos. Não é possível enxergar um mercado sem essas ferramentas no futuro. Eu vou fazer uma provocação para os dois agora, e essa provocação eu me faço praticamente todos os dias que eu testo uma inteligência artificial generativa nova. Existe alguma fronteira ou existe algum limite para o avanço das inteligências artificiais hoje, independente da sua indústria, independente do serviço que ele presta, seja na geração de vídeo, na geração de texto, na geração de modelos matemáticos? Nossa, essa reflexão é profunda, Guilherme. O universo não tem limite, né? Mesmo a gente voltando ali nas teorias de criação do universo, expansão, ele não tem limite, né? E como a inteligência artificial ela é baseada na capacidade humana de criação, eu acredito que a gente vai ver muita coisa acontecer ainda, né? Acho que lá no DWX, a gente pôde experimentar junto com um colega nosso, outros colegas que também palestraram ali, que a gente está na gênese, no começo ainda da AI, né? E aí vou trazer para vocês, 2 semanas atrás a gente teve também o Web Summit Rio. A vibe do AI era muito presente, né? E muitos falavam nesse sentido também, nessa visão compartilhada, que a gente ainda vai ver muita coisa acontecer. Eu acho que deve ter alguns limites, só que ainda não são conhecidos, tá? Os limites hoje eles estão muito na capacidade de até onde eu consigo treinar os modelos, quanto de energia eu consigo tirar de um país inteiro para ficar ali processando, né? As limitações são de infraestrutura, né? Agora, em termos de resultado, é realmente difícil imaginar, né? Semana passada eu li um artigo bem interessante. Os pesquisadores estavam avaliando que as alucinações geradas pelos sistemas LLMs, né, Large Language Models, modelos de linguagem natural, eles sofrem alucinações, sim, né, faz parte do processo e tenta se eliminar o máximo possível para que evite respostas erradas, né. E o que eles descobriram é que a alucinação, ela não é um efeito colateral, ela é uma feature, ela é uma funcionalidade que faz com que ela seja capaz de existir. Talvez seria uma limitação, tá? Ela não existir sem alucinações. No final do dia, é praticamente dizer que nós, seres humanos, por mais que a gente também tenha a capacidade de sempre pensar em soluções positivas, em algum momento a gente também pode pensar numa solução que seja uma alucinação, não é? Que seja algo não tão real assim. Então, a máquina praticamente reflete tudo o que o nosso cérebro também é capaz de construir. Se eu puder colocar em chãos de palavras bem próximas ao vocabulário natural, o que a gente está falando nesse artigo é mais ou menos esse tipo de raciocínio. É isso, Johnny? É isso mesmo. E até vai ao encontro de uma parte da música da Aquarela do Toquinho, que é muito profunda, né, que todo mundo aqui já ouviu essa música, que fala que com 5 ou 6 retas eu consigo fazer um castelo. Ela é propositalmente escrita para que você tenha capacidade de imaginar. É uma alucinação você fazer um castelo só com 5 ou 6 retas, né? Por mais minimalista que seja, eu poderia dizer que é quase impossível, né? Desenhar um castelo com 5 ou 6 retas. É interessante, né? Porque isso obriga você a criar, né?
Uhum, sem dúvida. E quando a gente fala de limites, eu preciso trazer para a nossa mesa também o limite, ou pelo menos a dificuldade existente nas empresas ou nas grandes corporações de alinhamento entre as áreas técnicas e as áreas de negócio, para que as implementações de análise de dados, seja ela com viés em inteligência artificial ou simplesmente com análise de retrovisor, fluam da melhor maneira. Como que vocês enxergam hoje esse gap, esse ato ou essa distância entre áreas técnicas e áreas de negócios nos projetos de análise de dados, no projeto de inteligência artificial? Eu acho que tem sido mais colaborativo na minha visão, Guilherme, porque, bem da verdade, antes você tinha certas práticas de assim, tirar o pedido, né? A área de negócios ia na palavra final do cliente ou consumidor, trazia para dentro da corporação e falava assim, faça como eles pediram. Né? E aí você tem vários memes, né, que mostram ali que tem perda de conhecimento nessa tradução, é enviesado esse pedido de solução por conta de um problema específico, né? Então, quando você tem uma interação hoje mais plena, de colaboração, centrada nos dados, que pode ser algo que você coletou na jornada da empresa mesmo, né? Ou você teve acesso ali ao banco de dados de um concorrente, não estou dizendo roubar os dados do concorrente, nada disso, né? Mas o fato de muita informação pública sobre comportamentos do concorrente, as soluções para os concorrentes aí no mercado, você consegue melhorar a sua visão do que você quer oferecer. E aí é uma sinergia muito próxima que eu vejo com a análise de dados, você tem o questionamento em conjunto das áreas técnicas e das áreas de negócio para prover a melhor solução, né? Antigamente era muito simples a gente falar assim, tem que ser menor custo, maior prazo, melhor qualidade. Hoje é muito mais multifacetado os valores que podem ser entregues, e aí com a análise de dados, com as soluções bebendo dessa fonte, eu entendo que a gente consegue entregar melhores produtos e soluções para os nossos clientes. Se não houvesse esse gap, talvez não existiriam centenas de empregos nessa área, né? De análise de dados, de geração de relatórios, etc. Eu vejo que essa complexidade, ela sempre vai estar presente e ela sempre vai demandar profissionais com um senso crítico. Desde que eu comecei a trabalhar com sistemas de informação ou desde a época em que ainda a informática não tinha tomado conta, né? Não estava onipresente em todos os lugares, sempre houve a necessidade de interpretação, né? Mesmo hoje, eu acho que uma questão muito importante e que só vem com a senioridade dos profissionais é a capacidade de você navegar, e que é cada vez mais raro nos profissionais, né? E que eu reconheço muito quando eu encontro alguém com esse perfil que consegue falar, consegue entender a programação, consegue entender as lógicas, as metodologias, etc., e ao mesmo tempo consegue tornar isso simples, fácil de se expressar, transformar centenas, milhares de linhas em 3 cores num gráfico e amarrar isso com o negócio, tá? Isso é uma coisa que demanda muitos anos de experiência, demanda muita leitura, muita capacidade de expressão, né? Um grande vocabulário também, e é um terreno fértil para profissionais criativos, né? O gap sempre vai existir e eu acho que ali tem muita inovação, né? Se colocar profissionais trabalhando em cooperação para juntar a inteligência coletiva para inferência de tendências, né? Mesmo com inteligência artificial, eu acho que a gente ainda não vai reduzir o gap, tá? Eu queria complementar que no final, assim, o simples nunca falha, né? A gente sempre ouve isso, né? E para fazer essa tradução vai precisar de gente muito inteligente, preparada para pegar essa complexidade inerente, né, com a sua bagagem e transformar em algo simples, né? As 3 linhas, 3 cores que você falou, não é qualquer algoritmo que reduz essa nuvem de dados dessa maneira, que é como ainda é direcionado muito a tomada de decisão, certo? Até eu lembrei de uma passagem lá com o pessoal da Embraer, Stefan, que é bem interessante, que além de você conseguir sintetizar muita informação, você tem que entregar ela bonita. Ela tem que, é bom que você até design conheça para ajudar na tua argumentação, né? E aí lá na Embraer eles estavam falando que avião feio não voa, né? E aí eu fiquei pensando assim, como assim avião feio não voa, né? Avião feio. E aí, tá, fiquei ali remoendo, assim, depois que terminou a reunião, perguntei lá pro pessoal, como assim avião feio não voa?
Aí eu já vi alguns aviões bem feios voando, né? E aí eles falam assim, não, é que avião feio não vende, e se não vende, não voa. No final é isso, né? O avião existe para ganhar dinheiro, não é só para voar. E normalmente os mais esbeltos eles se dão bem. Carimbo com propriedade. No começo da minha carreira na engenharia, trabalhei muito com projeto aerodinâmico. E realmente você vê muita inspiração na natureza, né? As formas da natureza são muito bonitas. Muitas delas são as mais aerodinâmicas, mais preparadas para entregar uma bela missão, um belo voo. Boa lembrança, Johnny. Que legal, pessoal. Eu vou pegar então esse gancho da simplicidade e eu vou fazer a última pergunta para vocês antes da gente transicionar para o nosso momento ping-pong, trazendo uma pergunta simples. Simples com ironia, obviamente, né? A gente está falando de tendência, a gente está falando de cenários, a gente está falando de análise de dados. Na visão de vocês, qual é a próxima tendência que a gente vai vivenciar como sociedade? Eu vou tentar trazer aqui uma provocação na mesma linha. Exploração espacial, cara, é algo interessante que eu vejo. As empresas, né, aí foi bem claro assim para mim uma disrupção, né? Você via ali só grandes nações com muito dinheiro governamental injetado e conseguiram no século passado as realizações de exploração espacial, né? Andando aqui para frente, a gente tem uma grande quantidade, né? Ainda talvez caiba ali menos do que 10 empresas que estão no ápice da exploração espacial nesse momento, mas foi uma disrupção tremenda, lógico, né? Tem dinheiro governamental entrando em algumas empresas, mas são contratos comerciais, diferente do que era no passado. Eu acho que a gente vai ver muita movimentação aí como uma das próximas tendências. Acho que o mundo multiplural que a gente tem, a gente vê muitas tendências, né? Acontece assim 3, 4, 5 movimentos em paralelo que mudam as direções. Um que eu apostaria, os famosos 25 centavos, que a gente gosta de falar, né? Seria na exploração espacial. E aí tudo que vem com ela, melhoria de comunicação, outros aprendizados tecnológicos, agilidades em algumas soluções. É nisso que eu apostaria, numa rápida reflexão-provocação. Eu estou imaginando o que poderia ser, né? Se fosse falar há 20 anos atrás, uma das maiores tendências, 10 anos atrás, é que com o alto consumo de celulares e uso do celular diariamente ia haver uma explosão de compras de óculos de grau e bloqueadores de luz azul, etc, né? E hoje existem óticas em todas as esquinas, vai no centro da cidade, né? Essa foi uma super tendência. Eu acho que a gente deve continuar, uma tendência muito grande de mercado no Brasil ainda são as farmácias, né? Estamos com uma população que está envelhecendo. Uma não tendência que eu acredito é que hoje nós temos demanda por domicílios, o Brasil tem um déficit habitacional, tá? Daqui a uns 10 a 15 anos a gente vai começar a ver escolas com menos alunos, a gente vai continuar crescendo, e como que a gente vê a projeção de crescimento, né? Principalmente pelo consumo de energia elétrica, tá? Você não precisa olhar o faturamento de fato, né, de quanto as empresas ganham, etc. Você vê o consumo de energia delas, e o consumo brasileiro, ele cresce em linha reta desde 1960, então basicamente não é todo o país que faz isso, sabe? E é uma tendência que a gente comece, eu acho, tá? Eu creio muito que o Brasil vai começar a ser cada vez mais importante no cenário internacional, principalmente com relação a energias limpas, alimentação, alimentos, e espero que em tecnologias, incluindo aí Embraer no aeroespacial, tá? A gente tem um futuro criativo muito a ser explorado, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, então, transicionar para o nosso momento ping-pong, onde eu trago aí 5 tópicos para os nossos convidados, e os nossos convidados trazem para vocês aí alguma reflexão, algum pensamento ou alguma dica a respeito do tópico abordado. Eu vou começar com o Johnny, e depois o Stefan, na sequência, pode responder, e assim por diante a gente vai girando quem começa a trazer os seus primeiros insights. Johnny, para ti, um segredo a respeito dessa temática de hoje? Segredo que os dados internos, eles são muito pouco explorados nas empresas, e que às vezes se espera muito que os dados venham de fora. Legal, Johnny. E para ti, Stefan, um segredo? Para mim é uma boa reflexão, assim, não existe em tomar uma decisão quando os dados são incompletos.
alinhado com o que o Johnny falou, né? Eventualmente você não tem todo o cenário bem definido, né? O Jeff Bezos fala isso, né? Tome uma decisão aí com entre 70% e 80% dos dados, você já vai conseguir tomar uma boa decisão. Agora eu começo contigo, Stefan, um erro. Cara, esse é legal. Nem sempre é fácil, né, a gente pensar nisso, mas eu gosto de uma expressão na aviação que é: você planeja o voo, né, a sua missão, e voa de acordo com o plano. Mas você tem sempre pronto para que alguma coisa aconteça nessa rota, né? Uma tempestade que não estava prevista, eventualmente você pode ter uma falha de algum sistema não crítico, um passageiro passa mal e você tem que ir para um caminho alternativo. Então pense nas estratégias que algo pode não sair como planejado. Com isso você tem uma boa análise de cenários, você consegue ir bem. Um erro, Johnny, vai. Muitas empresas querem criar sua própria LLM, igual ou comparável ao GPT, sem considerar os bilhões de dólares que foram entregues para o GPT ser o que ele é. É um erro de expectativa muito grande esperar que empresas fora do ecossistema americano, com NVIDIA e com várias outras, né, consigam um desempenho similar ou igual num tempo recorde. O mundo open source ainda vai demorar alguns anos para conseguir chegar próximo do nível em que as inteligências artificiais do Google e do GPT estão. É um possível erro aí. Ótimo. Agora eu volto para ti, Johnny, uma referência. Eu acho que uma referência importante é o Osiris Silva. É um cara que criou uma empresa de aviões sem nem saber construir bicicletas, né? E quem puder, assista um vídeo que tem no YouTube da Embraer chamado O Voo do Impossível, se eu não me engano, tá? Vale a pena conferir. 15 minutinhos, uma animação lindíssima da história desse cara e da empresa, né? Que é um símbolo brasileiro hoje. Olha, eu vou ter que cair no lugar comum e dizer que é uma ótima referência, é esse mesmo, Johnny, O Voo do Impossível. E tem livros contando a história do Osiris Silva, né? Um desbravador aqui no Brasil. Depois veio o Casimiro Montenegro também. Vou ficar com essa também. Legal. Então eu volto para ti, Stefan, uma dica. Eu diria para as empresas que estão estabelecidas, né, não abrir mão de olhar para os concorrentes não convencionais no seu mercado. A gente tem muitos casos aí, pelo menos nas últimas 2 décadas, de portas de garagem, né? Como a gente disse, que mudaram muito a dinâmica do mercado, dos seus negócios. Então, olhe para a concorrência que não é tradicional. Veja como é que até um ex-funcionário seu saiu de lá e criou uma solução tão boa quanto a sua, até melhor. Johnny, contigo. A minha dica é que a parte difícil não é processar os dados em inteligência artificial. O difícil é fazer a inteligência artificial de fato trazer resultados para a operação. Ótima dica. E por fim, Johnny, um livro. Eu acho que um livro muito, muito importante na nossa carreira, que foi um livro que se chama Atravessando o Abismo da Inovação. Em inglês é Crossing the Chasm, que ele explica a proporção de pessoas, do perfil das pessoas dentro de uma sociedade, para você saber quais dessas proporções estão propensas a absorver uma inovação, seja ela qual for, um telefone, ou um sapato diferente, ou o que for, sabe? Então ele traz alguns insights muito interessantes e prova estatisticamente por que muitas empresas fecham. É bem, bem legal. Crossing the Chasm, ou o abismo da inovação. Minha dica de livro, eu terminei recentemente a leitura, chama Pense de Novo, do Adam Grant. Foi uma recomendação até do Daniel Mock-Zlover, que é o atual CEO da Embraer X, foi meu líder recente lá na Embraer, que trata que a gente precisa estar aberto para questionar as nossas próprias opiniões. Às vezes desaprender coisas que a gente já está muito acostumado, repensar nosso posicionamento e criar um ambiente mais favorável para debate e discussão aberto sobre temas que são costumeiros. E é legal. A capa dele, talvez alguns já tenham visto, é uma chama acesa, mas que a chama é um formato de água. Então realmente é para você fazer uma reflexão e sair ali do status quo dos seus raciocínios, alguns dogmas que você tenha. Deixo esse livro como recomendação. Legal, pessoal, é isso aí. Chegamos ao fim de mais um episódio do Desvendados. Quero aqui agradecer a presença dos nossos convidados de hoje. Muito obrigado, Johnny Hoppen. Pessoal, obrigado por ouvirem a gente. Podem seguir a Aquarela Analytics no LinkedIn. Estamos
abrindo a empresa na Finlândia, estamos querendo exportar tecnologias do Brasil. Muito obrigado e um forte abraço. Legal, tenho certeza que será sucesso, Johnny. Eu gostaria de agradecer também a presença do Stefan Lembick. Muito obrigado por compor a mesa conosco. Muito obrigado, Guilherme, novamente pelo convite. Um bate-papo muito gostoso mesmo. Vocês me encontram no LinkedIn como Stefan Lembick e nos encontramos por aí. Um grande abraço. Obrigado, Stefan. Desvendado é o podcast para explorar o mundo do BI, de pessoas, tecnologias e dados, trazendo insights que vão revolucionar suas decisões e transformar a forma como você trabalha e administra seus negócios. Inscreva agora mesmo em nosso canal, adicione o podcast aos seus favoritos em seu aplicativo de áudio preferido e compartilhe esse episódio com todos aqueles que desejam compreender o impacto dos dados na tomada de decisão. Até o próximo episódio e continue conectado ao futuro com Desvendados. Desvendados.